Você saberia dizer quantos tribunais o Brasil possui e explicar como o judiciário se relaciona com a política do nosso país? Bem, essas e outras questões vão ser respondidas agora. Está começando a primeira videoaula do curso Justiça na Sala de Aula. Hoje vamos falar da importância e da estrutura da justiça brasileira. O tema desta videoaula é Justiça e Cidadania, conhecendo o funcionamento do judiciário. Para entender o judiciário brasileiro, a gente precisa entender que nós não estamos falando de uma coisa só, de um bloco, nós estamos falando de 91 tribunais. São 91 realidades diferentes, estaduais, federais, trabalhistas, com exceção em todo o território nacional. A primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença entre primeira e segunda instância. A primeira instância funciona geralmente mais próximo do cidadão. São os juízes chamados de primeiro grau, que recebem as ações, que julgam os casos, que prendem, que soltam, que separam, que dividem patrimônio, que protegem os direitos do cidadão num primeiro grau de jurisdição. A segunda instância funciona normalmente nos tribunais. São os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, que julgam os recursos e algumas questões geralmente envolvendo autoridades que têm o foro por prerrogativa de função. Existem também os tribunais superiores, que funcionam como uma terceira instância da justiça brasileira. Esses tribunais funcionam em Brasília, como o STJ, o STM, o TST. Esses tribunais normalmente julgam recursos que vêm dos tribunais estaduais ou dos tribunais regionais. E nós temos ainda o Supremo Tribunal Federal, que também está em Brasília, que tem uma função de proteção, de guarda da Constituição Federal. Esse conjunto de tribunais precisa funcionar de maneira articulada, seguem dispositivos previstos na legislação, seguem as competências previstas na Constituição. E para entender um pouco melhor isso, nós vamos estudar com calma cada um dos tribunais nos tópicos a seguir. Você sabia? O uso da palavra vara no direito tem origem no Império Romano. Os magistrados daquela época andavam com uma espécie de vara, que simbolizava autoridade e ainda poderia ser usada como arma. Hoje em dia, os juízes não andam com varas, mas a palavra é usada para definir as divisões judiciais. A divisão da atuação da justiça brasileira envolve uma distribuição de competências. Normalmente, quando a gente fala de competência no senso comum, a gente pensa em pessoas que podem ou não podem fazer certas coisas, mas envolve geralmente uma ideia de que a pessoa não tem capacidade, é frágil. Quando nós falamos em competência ou incompetência na justiça, nós estamos falando de uma distribuição de atribuições feitas pela legislação ou pela Constituição. Para poder articular todo esse conjunto de tribunais, toda essa ampla justiça brasileira, é preciso que a legislação e a Constituição estabeleçam formas de distribuição dessas atribuições. Então, normalmente, nós temos, no primeiro grau, um conjunto de competências relacionadas ao contato direto com o cidadão, por exemplo, quando a pessoa precisa brigar pela guarda de um filho, quando precisa entrar numa disputa envolvendo o direito do consumidor, ele vai procurar a Justiça Estadual de primeiro grau. Quando ele procura a proteção envolvendo alguma questão relacionada à Justiça Federal, à União, ao Governo Federal, ele vai procurar a Justiça Federal. Quando ele procura alguma questão, para tratar de alguma questão envolvendo o direito do trabalho, ele vai procurar a Justiça do Trabalho. Então, existe uma distribuição de competências entre as diversas entidades e instituições que compõem esse sistema de justiça brasileiro. Essa competência também é distribuída em primeiro e segundo grau. Então, quando a pessoa precisa recorrer de uma decisão de um juiz de primeiro grau, porque ela, teoricamente, viola a lei, porque ela não agradou, porque de algum motivo a pessoa se considera injustiçada, ela recorre para a segunda instância. E a competência dos tribunais, normalmente, é reavaliar as decisões que foram proferidas no primeiro grau. Em algumas situações, é possível recorrer para um terceiro grau ou até mesmo para um quarto grau, que seria o Supremo Tribunal Federal. Então, essa distribuição de competências faz parte de um sistema de organização da justiça brasileira.
Em alguns momentos, há uma disputa, um conflito entre competências. E isso precisa ser levado a um tribunal que vai decidir qual é o órgão judiciário competente para resolver aquela questão. As competências de cada divisão judicial são bem diferentes entre si. Elas variam de acordo com a hierarquia da corte ou com o grau de jurisdição. A criação do STF no Brasil tem relação direta com a República. Quando nós instauramos a República no Brasil, nós adotamos um modelo parecido com o modelo dos Estados Unidos. Então, a ideia do modelo norte-americano é que existe um órgão judiciário responsável pela guarda da Constituição Federal e pelo arbitramento dos conflitos entre os diversos entes federados. Se um Estado entrar em litígio contra a União ou contra outro Estado, cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar esse tipo de conflito. Nós adotamos essa opção já em 1891, no início da República. O Supremo passou por várias composições, por várias experiências, tendo 11, 15, 16 ministros. No entanto, hoje nós temos uma composição de 11 ministros, que são escolhidos, indicados pelo presidente da República e submetidos a uma avaliação do Senado Federal. Esse é um processo que parece muito com o processo norte-americano e às vezes parece estranho para um brasileiro pensar que um juiz, que um magistrado vai ser escolhido pelo presidente da República. Muitas pessoas perguntam como é possível realizar um processo deles. Por que não fazer um concurso público ou coisa parecida? Mas a ideia da existência de um tribunal como o STF tem relação direta com um sistema de separação de poderes. Ou seja, se é uma corte acima de todos, se é uma corte que vai julgar a constitucionalidade, ou seja, é um poder enorme que se coloca nas mãos desses juízes, é natural que a escolha desses juízes, desses magistrados, passe pelas mãos do presidente da República, chefe do Executivo Federal, e passe pelo Congresso Nacional. Então existe um processo em que, de algum modo, há uma busca por interação entre os três poderes, há uma interação entre judiciário, executivo e legislativo, e isso funciona como um sistema de contrapesos para tentar, de algum modo, restringir, diminuir o poder excessivo que pode nascer da atuação desse Supremo. O Supremo tem uma competência importantíssima, porque ele vai dar a palavra final sobre a Constituição, mas no nosso caso, o Supremo brasileiro também julga crimes relacionados a autoridades, como deputados, senadores e mesmo o presidente da República. É uma situação de muito poder e a gente pode enxergar esse tipo de poder nos conflitos que o Brasil vivenciou nos últimos anos. Diferentemente do STF, nós temos um outro tribunal chamado STJ, que também está em Brasília, que também tem um enorme poder, mas esse tribunal tem a função de harmonizar, de uniformizar a legislação federal em todo o território brasileiro. Como nós vivemos num sistema federativo, como há importância de manter uma estabilidade na interpretação da lei federal em todo o território nacional, cabe ao STJ garantir que todos os tribunais brasileiros, especialmente os tribunais estaduais, apliquem de maneira constante, da mesma maneira, com o mesmo sentido, as leis federais. Então, se houver um conflito de uma interpretação, por exemplo, da lei penal, da lei criminal, no estado do Ceará e no estado da Bahia, normalmente vai caber ao STJ dizer qual é a interpretação correta que deve ser uniformizada e pacificada em todo o território nacional. A Constituição deu origem a uma nova organização da Justiça Federal. E mesmo que o STF cuide de diversos assuntos da Federação, existem outros órgãos responsáveis por causas de interesse da União. São os tribunais regionais federais. A existência de uma Justiça Federal também tem relação direta com o sistema federativo brasileiro. Ela surgiu após a proclamação da República e envolvia a necessidade de separar a Justiça do Estado, como um ente federado que tem a possibilidade de ter sua própria justiça, da Justiça da União, que é uma justiça federal. Essa Justiça Federal continuou existindo até a Era Vargas, quando foi extinta e só retomou plenamente durante o regime militar. A ideia de uma Justiça Federal envolve a necessidade de julgar causas que dizem respeito aos interesses da União, normalmente suas entidades fundacionais, suas autarquias e empresas públicas. Especificamente, a Justiça Federal brasileira funciona distribuída em todo o território nacional, com juízes federais de primeiro grau nas varas federais.
Essas varas federais vão julgar ações envolvendo o governo federal, envolvendo o INSS, envolvendo as diversas entidades que compõem a União Federal. Caso o cidadão precise apresentar um recurso envolvendo esse tipo de ação, ele vai apresentar esse recurso no TRF. A Justiça Federal Brasileira é dividida em 5 regiões. Se o cidadão precisar apresentar um recurso contra uma sentença de primeiro grau de uma vara federal, ele vai apresentar no Tribunal Regional Federal. O cidadão aqui no Ceará, que precisa recorrer de uma decisão da Justiça Federal no Ceará, vai recorrer para o TRF da 5ª Região, que tem a competência para julgar matérias envolvendo vários estados, como o estado do Ceará, o estado de Pernambuco. O TRF não fica em Fortaleza, da 5ª Região, ele fica em Recife. A gente escuta muito falar hoje sobre TRF, então a gente tem TRF em São Paulo, em Brasília, em Porto Alegre, são várias regiões que compõem esse conjunto de competências atribuídas aos tribunais regionais federais. Os tribunais regionais federais, eles funcionam como a segunda instância da Justiça Federal. Eles atuam de uma maneira muito similar, muito parecida com os tribunais de justiça dos estados. No entanto, eles só têm competência para matérias relacionadas à competência geral da Justiça Federal, ou seja, as questões que são, em geral, contra a União ou que têm interesse da União envolvida. As questões federais são atribuídas à Justiça Federal, mas a Constituição prevê que os estados atuem de forma autônoma. Para isso, existem os tribunais de justiça. Com a República, cada um dos estados brasileiros pôde criar os seus próprios tribunais. Cada estado brasileiro possui um tribunal de justiça. No entanto, boa parte desses tribunais tem origens mais antigas do que a própria República. Esses tribunais têm relação com o antigo Tribunal da Relação, que foi criado, uma parte deles, ainda no período colonial e outra parte no período imperial. Portugal, quando estabeleceu um sistema judicial nas colônias, criou um Tribunal da Relação. À medida que a colonização foi avançando ou que nós nos tornamos independentes, foram criados outros tribunais da relação, que funcionavam como segundo grau, como segunda instância da justiça brasileira. Não havia distinção entre Justiça Federal e Justiça da União, porque a gente vivia numa monarquia com uma única justiça, que era a Justiça da Coroa. Com a República, cada um dos estados criou o seu próprio Tribunal de Justiça. Em alguns casos, onde havia Tribunal da Relação, continuou existindo um Tribunal de Justiça, que era a continuidade do Tribunal da Relação. O Tribunal de Justiça é o tribunal máximo da justiça dos estados, do Poder Judiciário Estadual. Cada estado tem uma estrutura que parece muito com a estrutura da União. Tem um Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Tribunal de Justiça funciona como um tribunal de recursos, que vai julgar os recursos apresentados pelos cidadãos quando tem alguma sentença contrária aos seus interesses ou por algum motivo o cidadão considera que não foi respeitada a lei, que não foi justa a decisão, entre outros aspectos. Então, cabe ao Tribunal de Justiça julgar esses recursos que são apresentados pelo cidadão nas causas de competência da Justiça Estadual. Se alguém, por exemplo, entra contra uma ação, contra uma empresa envolvendo uma relação aí de fornecimento de serviço, se ela ficar insatisfeita, ela vai recorrer para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça também tem uma função administrativa, que é gerenciar e administrar o funcionamento da própria Justiça. Não se trata apenas de julgar questões envolvendo recursos, mas de administrar onde vão ficar as varas, onde serão designados novos juízes, ou seja, cabe ao Tribunal de Justiça funcionar como uma espécie de administrador do sistema de justiça estadual. Caso a pessoa se sinta insatisfeita com a decisão do Tribunal de Justiça porque considera, por exemplo, que uma lei federal não foi aplicada adequadamente ou a Constituição foi desrespeitada, ele pode apresentar recursos que vão ser levados ao STJ ou ao STF. Existe uma certa confusão acerca dos órgãos que compõem o Poder Judiciário. Isso ocorre principalmente por causa dos nomes dos órgãos. Você sabia?
Apesar dos nomes, a Polícia Judiciária e os Tribunais de Contas do Estado e da União não fazem parte do Poder Judiciário. Já a Justiça do Trabalho, normalmente tratada como um ministério, é uma divisão judicial. A criação da Justiça do Trabalho tem relação direta com a existência do governo Vargas. Naquele momento que o país vivia, havia uma tensão social e política muito intensa. E dentro de uma concepção do governo Vargas, havia necessidade de criar um canal que permitisse a trabalhadores e empresários, empregados e empregadores, de negociarem, ou de conversarem, ou de terem os direitos resolvidos com a mediação do Estado, com o arbitramento do Estado. Então, era uma forma de evitar que o conflito entre capital e trabalho gerasse revolta, gerasse um movimento que poderia estimular, ampliar as revoltas populares pelo Brasil. Então, a Justiça do Trabalho nasce originalmente vinculada a uma ação do Executivo. A Justiça do Trabalho, inicialmente, inclusive, era vinculada à administração e não era considerada uma justiça propriamente integrante do Poder Judiciário. Posteriormente, a Justiça do Trabalho foi transferida para o Judiciário brasileiro, mas manteve uma composição diferente do que normalmente se encontra no conjunto do Judiciário. Essa Justiça do Trabalho era composta normalmente por juntas com 3 juízes, um juiz representando os trabalhadores, indicado por sindicatos de trabalhadores, um juiz togado, que era um juiz de direito do trabalho, e um juiz representando as empresas, os empregadores, representando o sindicato dos empregadores. Então, essa composição envolvendo 3 elementos era pensada como uma forma de dar mais equilíbrio na solução daquele conflito capital e trabalho. Isso mudou já após a Constituição Federal de 88, foi apresentada uma emenda e as juntas do trabalho foram transformadas em varas do trabalho. Hoje nós só temos juízes do trabalho, um só juiz do trabalho, julgando as matérias relacionadas à relação de emprego. Então, se a pessoa tem um conflito com o seu empregador, ele vai procurar a Justiça do Trabalho e um juiz do trabalho vai julgar esse conflito e dizer se o trabalhador tem ou não direito, se o empregador tem ou não direito e resolver esse conflito entre capital e trabalho. O segundo grau de jurisdição, a segunda instância da Justiça do Trabalho, é realizado pelos TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho. Nós temos 24 TRTs no Brasil e esses TRTs, a existência desses TRTs se relaciona com o volume de processos que normalmente esses estados têm. Por exemplo, São Paulo tem 2 TRTs. Tem um TRT que serve ao interior e um TRT que genericamente serve para a capital. Então, um só estado tem 2 tribunais regionais porque é um estado muito industrializado, com volume enorme de ações que não comportaria ter apenas um TRT. Alguns estados menores, como o Pará, o Acre, ou Rondônia, eles estão articulados em um único TRT que resolve conflitos em 2 estados. Então, nós temos uma situação que não há, na verdade, um TRT em cada estado. Os conflitos que, por acaso, envolvam TRT, né, nas ações, nas questões que foram resolvidas pelos TRTs, caso o cidadão ou o sindicato resolva recorrer, ele vai recorrer para um tribunal que fica em Brasília, que é o TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Então, o Tribunal Superior do Trabalho é a última instância da Justiça do Trabalho que tenta, de algum modo, uniformizar a aplicação do direito do trabalho em todo o território nacional. Uma marca da Justiça do Trabalho muito antiga é que a Justiça do Trabalho estimula profundamente a negociação, a mediação, a conciliação para estimular a solução negociada dos conflitos. O Poder Judiciário também dispõe de outros tribunais que são ligados a assuntos específicos. Uma das justiças menos conhecidas é a Justiça Militar. Pouca gente sabe que existe uma justiça específica para lidar com as questões envolvendo as organizações militares. A característica de disciplina rígida existente dentro das organizações militares e a hierarquia, também característica dessas instituições, exige um tratamento diferenciado. Na Justiça Militar, normalmente são divididas as causas relacionadas a Exército, Marinha e Aeronáutica para uma Justiça Militar vinculada à União. E existem as questões relacionadas aos militares dos estados, como policiais militares e bombeiros. Na Justiça Militar da União são tratados os casos relacionados
a crimes cometidos por militares ou crimes previstos no Código Penal Militar, envolvendo militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Na Justiça Militar no Estado, normalmente vinculada à Justiça Estadual como um todo, são julgados causas relacionadas aos crimes cometidos por policiais militares e bombeiros militares. Em alguns estados maiores, existe também a figura do Tribunal de Justiça Militar. Esses tribunais, eles existem por razões históricas e de tradição. São tribunais antigos, em estados em que as organizações militares estaduais são muito grandes e normalmente exigiam um tratamento diferenciado, tendo em vista o volume de causas apresentadas. Uma das organizações mais importantes da justiça brasileira são os juizados especiais. Eles foram criados com o objetivo específico de expandir o acesso do cidadão à justiça. O modelo do juizado é pensado dentro da lógica da informalidade, da oralidade, de maneira que o cidadão possa chegar pessoalmente ao juizado especial, sem a presença do advogado para a causa até 20 salários mínimos, normalmente, e apresentar a sua reclamação diretamente à justiça. A ideia do juizado é ampliar o acesso do cidadão à justiça em questões que têm um valor menor, em questões menos complexas e em questões que normalmente não se justificaria a contratação de um advogado ou a realização de um processo super complexo e longo. Esse juizado especial atende muito especificamente questões relacionadas ao consumo, relações de consumo, conflito entre vizinhos, conflito com fornecedores de serviço. Então, essa é a justiça que tem mais presença no dia a dia do cidadão. Então, é muito difícil você imaginar hoje, na realidade brasileira, a solução desses pequenos conflitos envolvendo relações de consumo, por exemplo, sem a presença dos juizados. Então, há um volume enorme de reclamações, de ações que são apresentadas pelos cidadãos diretamente aos juizados especiais. Os recursos envolvendo decisões dos juizados especiais são julgados pelas turmas recursais, que não são propriamente parte de um tribunal, são organizadas com juízes de primeiro grau que têm experiência de atuação nos juizados especiais e esses juízes formam turmas que vão julgar os recursos dos juizados especiais. Então, o juizado especial funciona como um sistema em paralelo que funciona para as causas menos complexas, para os crimes de menor potencial ofensivo, para as causas de menor valor. O sistema de justiça brasileiro também conta com outras instituições. Elas existem para garantir os direitos dos cidadãos e preservar o interesse público. Uma das instituições mais importantes no cenário judicial e político brasileiro é o Ministério Público. Ele ganhou muito destaque com o modelo que foi adotado na Constituição de 88. A ideia é que os direitos dos cidadãos, que a proteção da sociedade, que a proteção das instituições democráticas seja feita por uma instituição que vai realizar investigações, apresentar ações e provocar o judiciário para que ele possa defender os direitos desses cidadãos. Essa instituição é o Ministério Público, que é dividido normalmente em Ministério Público Estadual e Federal. Esse Ministério Público Estadual cuida das questões que são da competência da Justiça Estadual. Esse Ministério Público Federal cuida das questões que são da competência da Justiça Federal. São esses membros do Ministério Público que atuam diretamente em investigações de grande impacto e de grande difusão hoje na realidade brasileira. Os membros do Ministério Público Estadual são chamados de promotores de justiça e, em segundo grau, são chamados de procuradores de justiça. Os membros do Ministério Público Federal são chamados de procuradores da República. Também são chamados, no segundo grau, de procuradores regionais e, no terceiro grau, de subprocuradores gerais. Então, a gente tem, na verdade, uma relação muito direta entre o nome que é dado ao procurador e a instância na qual ele atua. Existe também a figura da Defensoria Pública, uma instituição também muito importante dentro do cenário da Constituição de 88. A ideia é que a assistência às pessoas, assistência jurídica às pessoas mais pobres, seja realizada por uma instituição permanente, bem remunerada, profissional, que vai cuidar dos interesses jurídicos das pessoas que não podem pagar advogado. Então, a Defensoria Pública vem ganhando destaque, vem realizando não apenas a defesa individual, mas também a defesa coletiva dos interesses dos cidadãos, trabalhando diretamente em questões que estão relacionadas às pessoas mais vulneráveis,
as vítimas de violência, as pessoas mais pobres, as pessoas que estão encarceradas, e essa é a atuação primordial da Defensoria Pública. Uma grande confusão também que se faz em relação a essa distribuição de atribuições envolve a advocacia pública, ou seja, quem defende os interesses da administração. No caso, existe no Estado a figura do procurador do Estado, que é um advogado atuando, advogado concursado, atuando na defesa dos interesses do Estado. Apesar do nome procurador, ele não é membro do Ministério Público. Existe também a figura do procurador municipal, que apesar do nome não é membro do Ministério Público. Ele, na verdade, é um advogado concursado atuando na defesa dos interesses da administração pública municipal. A União também possui seus procuradores federais, que defendem seus interesses, os interesses da União, e os advogados da União, que também atuam nesse tipo de dimensão. Então, existe às vezes uma confusão terminológica para o cidadão comum que é difícil de perceber, mas, apesar do nome de procurador, esses procuradores, na verdade, fazem a defesa dos interesses da administração pública, seja estadual, municipal ou federal. A Emenda Constitucional 45 de 2004 é a emenda da reforma do Judiciário. A principal mudança trazida por essa emenda foi a criação do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça tem a tarefa de modificar a maneira como os tribunais brasileiros se administram. Ele fiscaliza a atuação administrativa dos tribunais, ele pode anular, rever atos dos tribunais e ele pode também punir juízes que, por algum motivo, não foram adequadamente punidos nos seus tribunais de origem. Uma das funções mais importantes, no entanto, do CNJ é a criação de políticas públicas para o sistema de justiça, ou seja, definir quais devem ser as grandes ações, os grandes programas que vão guiar a transformação do Poder Judiciário brasileiro, como, por exemplo, a expansão do uso da mediação e da conciliação, a expansão do uso das novas tecnologias, a busca por transparência. Esse tipo de política envolve uma ação constante do CNJ para a reforma e aprimoramento do sistema de justiça no Brasil. O curso Justiça na Sala de Aula de hoje está terminando por aqui. Nesta videoaula, vimos a importância do Poder Judiciário na manutenção dos nossos direitos e na estrutura política do nosso país. Além disso, observamos as divisões judiciais do sistema de justiça brasileiro. Quer saber mais? Confira as teleaulas na TV O Povo e também no ambiente virtual de aprendizagem da Fundação Demócrito Rocha. Até a próxima!